Eu sou Jeremias Messias, como bem disse, trabalho na Associação Egumi, sou antropólogo, sou pesquisador e trabalho em atividade de sociedade civil, dinâmica de desenvolvimento da província da Zambésia, justiça, paz e transição. A questão de coronavírus, Covid-19, é uma questão muito interessante. É que ao nível global, a própria saúde global acha até certo ponto caricato o que é que nós estamos a fazer ao nível de proteção, prevenção. É que as medidas preventivas operacionalizadas ao nível da província da Zambésia, sobretudo, são medidas de colocação de um balde d'água para lavagem de mão. A água, entretanto, a água não pode ser água de FPAG, tem que ser uma água tratada. O sabão não pode ser esse sabão local produzido, até pirata, de uma certa forma. Tem que ser um sabão e, portanto, as medidas, tanto numa forma conjuntural, as medidas tomadas aqui ao nível provincial de proteção e prevenção são medidas muito bizarras do ponto de vista da prevenção da própria doença. Aliás, os indicadores de prevenção da própria doença são múltiplos. Contacto social, o espaçamento, circulação da moeda. Aliás, partindo do pressuposto da circulação da moeda, tendo em conta o nível econômico de sustentabilidade que nós oferecemos como pessoas residentes, população, pessoas residentes da província da Zambésia, não temos mínimos detalhes para proteção e prevenção do Covid-19. E a quarentena ou isolamento está a ser uma farsa. Está a ser uma farsa. Farsa porque o contacto permanente numa abordagem cultural, antropológica, dia a dia as pessoas se cumprimentam, se dão um beijo, namoriscam. Não estamos até a certo ponto a levar medidas globais de saúde, de proteção e educação. Aliás, a educação do Covid-19 aparece nos mídias, que infelizmente muita gente aqui que vive aqui ao nível da comunidade, das zonas periurbanas, que não tem contato com televisão, com os mídias, rádio. E o grosso, a vasta maioria das pessoas que vivem nas zonas periurbanas são pessoas que não têm um nível de educação, que percebem que a coronavírus, a pandemia pode estar conosco latentes, pode eclodir. As pessoas pensam até hoje, infelizmente, numa comunicação que eu tive com uma senhora, a velha Zubaida, disse: é doença de branco, nunca matou preto aqui. Nós estamos a fazer um espetáculo barato. De facto, desde 1975, no processo do primeiro passo para a naxinguenização de Moçambique, as escolas estiveram enterceiradas. Até o Covid despertou nos TICs, na metodologia de saber fazer, saber ser como estudante. Os estudantes já estão muito preocupados. A escola sempre esteve encerrada, não pelo Covid, a escola fechou sempre. O paradigma atual é que obriga, nós estamos no mundo global, temos que usar as TICs para produzir conhecimento. Eu conversei com os estudantes, sério, serão professor, nós não estamos a conseguir resolver trabalhos, mas está muito, ficamos todo momento ocupados. Eu disse: sim, vocês precisam de ocupação, porque a escola tem que ser essa escola que está presente dia a dia em casa, no contato tecnológico com as pessoas. E a tecelagem da própria República de Moçambique, do argumento da organização do país, o Covid trouxe um argumento novo de higiene, saúde, organização econômica, do próprio processo de desenvolvimento integral do país. Então, é uma pandemia que de facto preocupa a todos. O chefe de Estado trouxe um discurso que no consciente coletivo a esperança era que devia isolar Maputo e Cabo Delgado. Era essa nossa percepção e nosso consciente coletivo
estava harmonizado com o discurso pré. É que a Covid-19, perdão, Covid-19 desafia, a pandemia desafia todos os obstáculos de proteção social, todos os obstáculos de organização, todos os obstáculos de saúde pública global. É uma doença até certo ponto mesquinha. Aliás, não é novidade, a cólera é mais intensa que o Covid. Nós não precisamos de quarentena, uma simples cólera, nós controlamos a cólera. Controlamos a malária. Covid pode ser controlada. As dinâmicas da atuação de Covid permitem que seja uma doença até certo modo simpática, porque a cólera é que desvasta. A cólera, a disenteria, a cólera desvasta a população, a comunidade, para além de ser uma, aliás, endemia. A Covid é pandemia porque está a atacar o mundo global. Nós temos doenças que nos atacam, sublinhe, nós temos doenças que nos atacam ao nível local, não é pandemia. Temos doenças ao nível da África. Aliás, é bom que eu desconstrua isso ao nível global. Há doenças que atacam a África e não são consideradas de pandemia. Quando ataca o primeiro mundo é pandemia. Nós temos doenças que vivem conosco desde da Primeira República, da Segunda até hoje, para o estado de sítio que estamos. Mas não são consideradas pandemias. Aliás, nós já estamos mortos até certo ponto. Estamos mortos. Não temos proteção social. Fingimos que estamos a fazer quarentena. Não há quarentena alguma, não há isolamento algum. E tem focos de violência até num Estado de Direito que se preze, existe a dinâmica de excesso de zelo ou oportunismo. Estão a determinar o modus atuantes da própria polícia. A própria polícia invade casas. Eu tenho experiências pessoais, invade casas, violenta até certo ponto. Um dos exemplos táxicos de violência é o Razaki. Razaki morreu na Beira, um amigo pessoal que foi morto foi violentado porque ele quis exercer uma liberdade de opinião e expressão. Tirar uma foto, os policiais estavam a violentar umas crianças num campo de futebol e culminou com a morte dele. Então, eu acho que a pandemia ou a Covid-19 não pode ser um elemento de oportunismo em todos os níveis. O oportunismo de rentabilização das economias, o oportunismo do próprio pagamento das letras globais, de sistemas de dívidas do próprio país, problema para a própria miserável atuação dos policiais que infelizmente estão a massacrar e estão a extorquir pessoas que infelizmente não têm como viver, porque as políticas de proteção social do próprio país determinam que as pessoas vivem dia a dia, e a circulação de moeda dia a dia que nós fazemos não é elemento de proteção de Covid-19, porque nós circulamos moeda todos os dias. E as nossas casas, aliás, que são casas nas zonas periurbanas, que não têm espaços vitais em que tu vives 1 metro, 2 metros. As dinâmicas de proteção de Covid, né? Nas nossas casas, nós não temos 2 metros de distância nas nossas casas. Vivemos aglomerados e não podemos seguir padrões internacionais da própria prevenção. Aliás,